Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nossos estudos aqui em 1 Coríntios, agora no capítulo 4, né? Onde Paulo continua, na verdade, aquelas exortações que ele já estava fazendo no capítulo 3, porque para corrigir, né? Para corrigir a incompreensão dos corintianos lá, a respeito do papel dos líderes, dos pregadores, que estavam sendo assim infantilmente exaltados demasiadamente por eles. Estavam enfatizando demais, estavam havendo até disputas, né? Então estava havendo a exaltação ao invés da humildade, que é o verdadeiro posicionamento do líder, daquele que está à frente. Então Paulo, de novo, tem que reenfatizar aquilo que eles são perante o Senhor, em virtude daquilo que eles são perante os irmãos, por causa dessa infantilidade dos corintianos. Porque o que Paulo procura enfatizar quando diz quem é Paulo, quem é Apolo, expressões como essa trazem memória dos coríntios que a obra principal é feita por Deus através de Jesus e que tudo aquilo que os define, tudo aquilo que os abençoa, tudo aquilo que os posiciona espiritualmente, tem em Jesus a sua fonte primária e não dos líderes. Os líderes não são nada, os líderes são apenas canais, né? São apenas meios pelos quais a graça de Deus pode ser ministrada. Então Paulo de novo está assim, agora com expressões até mais profundas, ele vai de novo enfatizar esse ponto, colocando-se ainda mais humilde. Então, para Paulo, a humildade não é um tema sobre o qual ele fala, mas uma necessidade de posicionamento pessoal, uma necessidade absoluta de posicionamento pessoal. Ele tem que enfatizar isso. Então ele fala assim, no capítulo 4, versículo 1 a 6, diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Cada um deles seja encontrado fiel. Né? O que significa ministros aqui? Ministros. Ministros aqui é uperetes, né? No grego a palavra uperetes, que significa remador de baixo. Remador de baixo. O que é um remador de baixo, gente? Aí eu vou perguntar aí, quem assistiu o filme Ben-Hur? Ben-Hur, aquele filme antigo com Charlton Heston, né? Muito legal, aqueles filmes longos que ele fazia, né? Filmes bíblicos ou com temas relacionados à Bíblia. Nesse filme aparece uma cena em que os escravos estão remando num barco, remando na parte de baixo do barco. O barco é movido a remo ali, ou a vela, né? Mas ele está a remo. E tem um cidadão lá na frente com um tambor, batendo tambor e assim, impondo o ritmo do remo. E nós vemos ali que eles estão acorrentados ao barco. Então, se aquele barco entra numa batalha e afunda, eles afundam juntos. Isso aparece claramente isso no filme. Então, o remador de baixo, o modo como Paulo se define como ministro, é esse cidadão aqui, que está remando num barco, que está numa situação bastante assim complicada, né, socialmente falando, e que está remando e está preso à sua função ali, preso até a morte à sua função de fato. Na verdade, é isso que ele está dizendo nas entrelinhas. Né? Então, remador de baixo. Qual é a escala será social de um remador de baixo na época? Qual seria a escala de um remador de baixo hoje em dia? Se fôssemos trazer para hoje em dia, o que seria um remador de baixo? Pensemos em alguma função social, em alguma atividade muito humilde, assim, muito baixa na escala social, muito assim, pequena, assim, pouco assim, valorizada, pouco prestigiada, que evoque pouco orgulho, que evoque pouca pompa. O que seria? Um catador de papel? Seria um catador de papel, talvez? O catador de papel, ele realmente tem uma função humilde, ele está catando papel, não é uma função da qual se possa orgulhar ou se projetar pessoalmente, mas ele não está correndo risco nenhum. Né? Digamos que um catador de papel, ele dificilmente vai morrer em alguma situação catando papel. Mas vamos supor que em termos de importância ou projeção social, o catador de papel seria uma figura. Daí eu pergunto, Paulo diz que os homens não considerem ministros, que os homens não considerem uperetes, que os homens nos considerem catadores de papel. Catadores de papel. Esse é o modo como Paulo se define. Agora, como as pessoas se definem hoje? O que é falado muitas vezes nas igrejas? Será que ecoa isso ou não?
Será que vamos ouvir alguma igreja declarações desse tipo? Eu sou um catador de papel. Vire para o seu irmão do lado e diga, você é um catador de papel. Será que alguma vez vai ouvir algo parecido com isso? Eu acho pouco provável. E, no entanto, é assim que Paulo se define, pela coisa mais humilde. Né? Pela coisa mais humilde. Então, ele fala que os homens nos considerem ministros, operetes, remadores de baixo e dispenseiros do mistério de Deus. Aqui uma outra palavra também que tem um sentido assim definido lá. Oikonomos. Dispenseiro é o econômico, seria o economia, econômico, essas palavras vêm daqui. Né? O economos. Oikos seria casa, ou às vezes se amplia para sentido de parentela, né? Mas oikos seria casa, e nemos seria distribuir ou determinar. Aqui, novamente, é uma função assim de supervisão, no caso, que antes que a gente pense assim que é uma função elevada, dispenseiro é uma função... Não, espera um pouquinho. Se ele diz que é operete, depois diz que é dispenseiro, é mais provável que ele fosse um oikonomos, do tipo que era José. José no Egito. Quando José foi vendido pelos irmãos, nós vemos claramente ali que ele é vendido como escravo, daí ele vai para a casa do Potifar, e na casa do Potifar, ele é colocado como superintendente dos bens de Potifar. Ele é o dispenseiro de Potifar. Mas ele está debaixo da condição de escravo. Não é que ele é uma pessoa que tem um cargo elevado, não, ele é um escravo. Se a posição dele ali é de dispenseiro, o fato é que ele ainda é um escravo, essencialmente escravo. Depois vemos José caindo ainda mais, por assim dizer. Ele é lançado na prisão injustamente por uma acusação daquela sujeita, não vou nem falar que o mulher de Potifar acusa ele, tenta seduzi-lo, não consegue, depois o acusa de sedução. Acusam justamente daquilo que ele não é. Acusam daquilo que ele não é. Diz que ele fez aquilo que ele não fez. Tem alguma coisa parecida com isso hoje em dia. Bom, ele é levado à prisão e na prisão o carcereiro coloca-o sob as chaves, coloca-o de novo em posição de administração. Então, em dois níveis, dentro da escravidão, em dois níveis, José é dispenseiro. Ele é dispenseiro primeiro na casa de Potifar e dispenseiro depois lá na prisão, no nível mais baixo. Lá na prisão, ele também é dispenseiro. E Paulo se coloca como peretes, né, e como economos. São duas palavras que não evocam necessariamente posição elevada em nenhum caso. E aqui no caso economo, dispenseiro, acho que é uma palavra que se usa muitas vezes em teologia, né, dispensação, né, dispensacionalismo. Tem até uma escola teológica, né, que é dispensacional, que é chamada por esse nome, e que faz assim uma leitura dispensacional da Bíblia inteira. Então vê a Bíblia dispensada em sete tipos de dispensações: a inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milenial. Então vê as dispensações nas escrituras. As dispensações existem de fato. É claro que essa é uma abordagem teológica, assim, né? Mas o fato é que a dispensação existe. E a dispensação é o modo pelo qual Deus nos confia algo e depois nós vamos pedir contas. Ou seja, todos nós somos dispenseiros e todos nós deveríamos ser operetes. Todos nós somos dispenseiros. A cada um de nós é dado alguma coisa, é dado alguma responsabilidade. Eu fico às vezes preocupado quando eu vejo que as pessoas não são responsáveis nem sequer por sua membresia na igreja. Nem disso não dão conta. Nem são membros direito. Nem isso. Que é o mínimo. E nós vemos na parábola do talento que a pessoa que é reprovada é aquele dispenseiro que não foi fiel em um talento. O que tem 5 dá outros 5. O que tem 3 dá outros 3. O que tem 2 dá outros 2. Cada um que recebe o talento, multiplica o talento e dá o dobro do que recebeu. Ele nunca dá a mesma quantia. Não é como se Deus nos confiasse algo e devolvêssemos exatamente a quantia daquilo que ele nos deu. Na verdade, ele está dando uma responsabilidade. Aquilo que ele nos confia é uma responsabilidade, e uma responsabilidade de sermos fiéis e multiplicar. A responsabilidade não é apenas de guardar. Se a responsabilidade fosse apenas de guardar, na parábola dos talentos, aquele que recebeu só um talento não seria repreendido, não seria lançado fora nas trevas com os infiéis, nos ajustes de contas. Porque ele fez isso, ele pegou um talento e devolveu um talento.
E às vezes, erroneamente, nós achamos isso, que aquilo que recebemos de Deus pode ficar estático, pode ficar do jeito que está. Ah, Deus me deu isso, vou ficar só nisso mesmo, não vou... É só isso mesmo. Não. Qualquer talento que recebemos de Deus, qualquer dom que recebemos de Deus, porque talento aqui, na verdade, é a somatória de tudo que nos foi confiado por Deus, de todas as maneiras. Nós vamos prestar contas por isso. Então, se o irmão aí não dá conta sequer de ser membro, nem como membro não procura caprichar, não procura dar o seu melhor, olha, a parábola do talento é uma advertência para nós sobre isso. Cada um de nós vai prestar contas. Tá? Então, o dispenseiro, quero abrir um parênteses aqui nessa passagem de Paulo, porque aqui ele não está falando de alguma coisa que ele se define, Paulo está falando isso, mas não tem nada a ver comigo. Não. Tudo que Paulo fala aqui, fala para todos nós. E o que ele se define, o que ele é o que nós devemos ser. Que os homens nos considerem. Os homens têm que considerar isso. Não tem que nos considerar como super apóstolo, né? Super ministro, coisa assim. Que os homens nos considerem como remadores de baixo, como ministros, e como oicônomos, como dispenseiros. Que os homens nos considerem tudo aquilo que humildemente exercemos perante eles. Tanto naquilo que é a nossa identidade, quanto aquilo que é a nossa função. Porque quando Paulo fala que ele é o peretes e oicônomos, ele está dizendo que como o peretes, ele é oicônomos. Ou seja, como remador de baixo, ele serve os irmãos. Então, primeiro ele expressa a sua condição pessoal, que é uma condição humilde, para depois dizer o que ele faz debaixo dessa condição humilde. Por isso que eu citei o exemplo de José, porque é o que mais retrata essa questão. Tanto de ser escravo, quanto de ser oicônomo. José é o exemplo mais pleno disso aqui. E é isso que Paulo é, e é assim que ele deve ser considerado. E essa condição, e esse ofício, é a síntese identitária de Paulo. Tudo que ele se considera de si mesmo passa por aí. É certo que hoje em dia a questão do ministro é bem distorcido, né? Porque quando você escuta a palavra ministro, o que te lembra? O que te evoca a expressão ministro? Ministro da Economia, dá até medo. O ministro vem aí, opa, pera, o ministro vem aí. Deixa eu me apresentar aqui. Se você escuta a palavra ministro, o ministro vem aí, você já, opa, te expressa temor de alguma maneira, te expressa respeito, te expressa reverência de alguma forma. O que era ministro, na verdade, originalmente? E não é uma questão assim que Paulo, assim, apenas Paulo fala, assim, não é isso, não. Nós lemos no Evangelho, por exemplo, na última ceia, lá no Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Lucas, na cena lá da ceia, Jesus está falando para os discípulos, olha, eu desejei ardentemente comer essa paz convosco. E ali no final, Jesus está dando as instruções mais importantes para os apóstolos. E surge uma discussão sobre eles, sobre qual deles era o maior. Jesus diz, olha, vocês sabem de uma coisa. Os reis dos povos exercem domínio sobre eles. E os que exercem domínio sobre eles são chamados de benfeitores. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário. O maior seja o menor. E o que precede sobre seja como quem serve. Assim como o filho do homem, que também não veio para servir, para ser servido, né? Mas para servir e para dar a vida e resgate de muitos. Essas são as palavras do próprio Jesus, baseadas no seu próprio exemplo, baseadas em tudo aquilo que ele fez quando se encarnou, quando deixou o estatuto de divindade e se encarnou em figura humana. Não é que ele deixou de ser Deus, não é isso. Mas ele assumiu a figura humana em todos os aspectos da humilhação, da cruz, da morte, da pobreza, porque Jesus não foi rico, coisa nenhuma, Jesus foi pobre. Jesus foi rico. Mentira. Jesus viveu em todas as condições de humildade e morreu uma morte humilhante. Em tudo isso, Jesus foi exemplo. E isso ele fala para os apóstolos, vocês têm que ser assim também. Se aí fora, líder, liderança, ministro, porque isso é interessante, Jesus usa até um termo assim interessante, porque a palavra ministro significa pessoa realmente que serve, significa isso. Mas não é esse o sentido assim, que se aplica de fato. É apenas um significado assim, gramatical. Na prática, não é isso. E Jesus enfatiza isso. Os que exercem domínio são chamados de benfeitores. Hoje em dia são chamados de ministros. Naquele tempo eram chamados de benfeitores. Primeiro-ministro. Você usa o termo primeiro-ministro, seria o primeiro servidor, o mais humilde de todos. E não é isso que você entende. Quando se usa a expressão primeiro-ministro, você vê uma autoridade, uma pessoa de quem
diante do qual você se curva, você se humilha perante ele. É essa a ideia que evoca. E Jesus fala que é exatamente o contrário. Então, em tudo isso, Paulo está se resgatando aquilo que o próprio Senhor Jesus fez e ensinou, aquilo que o próprio Senhor Jesus assim exemplificou em todos os termos da cruz, em todos os termos de desde quando ele deixou o céu, se encarnou e veio e andou como servo. Jesus veio aqui, é claro que eu vou enfatizar isso, ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser divino, mas mesmo assim ele assumiu a forma de servo no processo todinho. Então, Paulo está evocando isso, que os homens nos considerem isso, que os homens não pensem mais do que isso de nós. E isso Paulo faz em toda a palavra e em todo exemplo. Vou enfatizar de novo. Não é que humildade era um tema recorrente de Paulo, não é isso. É que ele era isso mesmo, se definia dessa maneira. A identidade pessoal dele estava presa a essa definição. Tá? Ele se apresenta-se como servo ou como prisioneiro de Cristo. Dessas duas maneiras ele se apresenta. O remador de baixo é um prisioneiro que rema e que no final da sua carreira provavelmente ele vai morrer na função. E é assim que Paulo se apresenta e podemos entender por toda a trajetória de Paulo que realmente era isso que ele vivia. E nós também devemos nos basear nisso como liderança ou como membros, né, em relação àquilo que nos foi dispensado, em relação àquilo que deve ser nossa postura perante o Senhor e perante os irmãos. Tá? Continuando aqui, então, versículos 7 a 13, né, do capítulo 4, diz assim, resumidamente, né? Essas coisas, irmãos, apliquei figurativamente a mim mesmo e a Apolo, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Até o presente, hoje, sofremos fome e sede e não temos morada certa. Paulo está só descendo aqui, está só descendo os degraus aqui. Né? Os apóstolos em último lugar. Então, ele está sendo muito enfático aí em relação ao que eles realmente eram, em contraste com aquilo que estavam se afirmando deles. Ele está fazendo muita questão de enfatizar isso. Uma coisa é o que nós somos, outra coisa é o que vocês estão pensando de nós. Quem é Paulo? Quem é Paulo, Pedro e tal? Quem nós somos de fato? Vocês acham realmente que nós somos isso aí? Não somos. E aqui está sendo, de maneira gráfica, ele está descrevendo o que eles são aqui, o que eles são de fato. E essa diferenciação entre o que eles são de fato com relação ao que erroneamente os corintianos pensavam deles, é absolutamente necessário por aquilo que é o evangelho. Paulo está cuidando do quê? De que eles compreendam o evangelho e o espírito do evangelho. O problema é que o evangelho está comprometido se isso não for entendido assim. Qualquer exaltação humana, qualquer exaltação de liderança vai comprometer o entendimento do evangelho. Qualquer elitismo, qualquer diferença entre irmãos vai comprometer a mensagem do evangelho. O evangelho vai, de alguma maneira, ser diluído. O evangelho vai, de alguma maneira, vai perder parte do seu conteúdo, vai perder parte do seu efeito. Porque o evangelho quer justamente tratar com o orgulho humano. O evangelho quer justamente nos posicionar no lugar que nos cabe perante o Senhor, que é o mesmo lugar que nos cabe perante os irmãos. Paulo está assim, lutando muito para manter essa pureza do evangelho. Os apóstolos foram colocados em último lugar. De onde surgem os apóstolos, né? Você vê assim, apóstolo, presbítero, diácono, tudo isso tem alguma origem, né? Isso surge em algum ponto. Nós vemos, por exemplo, na palavra de Deus que quando Jesus começa o seu ministério, ele chama os 12 apóstolos, vai chamando um por um. Está escrito que Jesus passou assim a noite inteira em oração e foi chamou Mateus, chamou os pescadores, teve aquele episódio da pesca milagrosa e tal. Vários episódios assim, que Jesus vai chamando e dá o nome de apóstolos a essas pessoas, que significa, no caso, enviados. Né? E esses apóstolos são praticamente os pais fundadores, né? Da igreja, porque é sobre o ombro desses 12 originais que Jesus coloca. Tem o episódio de Judas, que depois é substituído por Matias, lá no livro de Atos. E Matias quase não aparece. Né? Mas assim, o fato é que são os 12 apóstolos. E assim, nós podemos ver em várias passagens que eles assim gozavam assim, de um prestígio, de uma autoridade muito grande, porque acabam sendo assim, uma referência. O próprio Paulo mesmo diz que quando defende o seu ministério lá em Gálatas, ele menciona Pedro, Tiago e João, que eram considerados colunas, né, me estenderam a destra e tal. Então, ele, de certa forma, sanciona o seu ministério por aquilo que estava de acordo com a doutrina dos apóstolos, ou com aquilo que os apóstolos ensinavam.
curiosamente, Paulo acaba sendo o maior doutrinador de todos, no fim das contas. E Paulo é uma pessoa que veio depois, ele se converte lá no capítulo 9, os 12 já estão exercendo o ministério há algum tempo, mas ele acaba sobressaindo, ele tem um encontro tremendo com Jesus, né? E ele é chamado, e o Senhor revela praticamente o evangelho, o grosso do evangelho para ele, e Paulo acaba se destacando demais em relação aos outros 12. E dá para perceber assim que Paulo não se considera inferior aos 12, assim, não é? Porque havia essa diferenciação lá. As pessoas exaltavam os 12, de certa forma, aparentemente, eles até desprezavam Paulo pegando os 12. Dá a entender isso? Não sei se seria correto afirmar isso, mas assim, parece que acontecia isso, que Paulo era inferiorizado em relação aos 12. O fato é que os 12 tinham essa posição, né? Nós vemos várias passagens disso. Depois vem Paulo, né, que se destaca muito, se apresenta como apóstolo, e é praticamente um doutrinador, um Moisés do Novo Testamento. Né? Até tem uma expressão assim, entendam bem o que essa expressão quer dizer aqui. Diz assim que a conversão de Paulo é o segundo acontecimento mais importante do cristianismo, apenas inferior ao próprio Jesus, porque Jesus veio, nos salvou realmente, a redenção foi Jesus que fez. Jesus realmente iniciou a igreja, ele é o cabeça, ele é o fator da nossa unidade e da nossa identidade espiritual. Jesus é o fator primeiro de tudo isso. Mas Paulo também teve uma importância tremenda, porque foi a ele que foi revelado assim, praticamente tudo que nós entendemos do evangelho, da igreja, os ensinos posteriores. É por isso que eu, assim, sinceramente, fico irritado assim, quando vejo assim, algum pregador assim, tentando diferenciar Jesus de Paulo, dizendo que Paulo falou coisa que Jesus não quis dizer. Isso é uma besteira, uma besteira. Paulo fazia questão de enfatizar o evangelho que recebi do Senhor Jesus. Então, quando ele fala qualquer coisa, quando ele fala da igreja, quando ele fala dos diáconos, quando ele fala das funções, quando ele delega funções, tudo isso ele está recebendo do Senhor. Não é uma coisa que ele inventou da cabeça dele depois. É uma besteira isso. E Paulo, então, tem essa importância tremenda, porque praticamente a organização da igreja se passa por ele, praticamente aquilo que nós entendemos nas funções ministeriais e dons espirituais e tudo, passou por Paulo. E quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala dos ministérios, fala dos dons ministeriais, fala que o Espírito concedeu a um para apóstolos, outro para pastores, mestres, evangelistas, fala dos 5 ministérios, né? E apóstolo entre eles, primeiro apóstolo. Então o ministério de apóstolo perpetua-se depois como função ministerial. Não é como se só tivesse apóstolos os 12 e mais Paulo, não. A função de apóstolo continua como uma das funções ministeriais, assim como pastores, assim como mestres, assim como evangelistas. Eu acho assim curioso, assim como as pessoas que hoje em dia são pastores acham que não existe apóstolo ou profetas hoje em dia. Apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Porque no mesmo lugar que você lê pastor, você lê também profeta, você lê também apóstolo. Por que, que um está e hoje outro não? Por que, que um continua e o outro passou? Uma bizarrice isso. E os apóstolos, o problema é que a função do apóstolo foi, de certa forma, assim, distorcida na história. Porque, por exemplo, se nós pegarmos o termo missionário corresponderia ao termo apóstolo. É o correspondente do termo apóstolo, mas é um termo que passou a ser usado na Idade Média, né? Missio de alguém que tem uma missão, né? Pegaram a palavra latina, substituíram a palavra grega, né, por uma palavra latina para designar a mesma função. Então, na Idade Média, e eram os apóstolos da igreja primitiva, passou a ser chamado missionário a partir da Idade Média. E hoje em dia existe essa distorção, porque quando se fala de missionário, você entende uma outra coisa. Você não entende o missionário assim como você entende o pastor. Enquanto que pastor e missionário são funções ministeriais, de um mesmo tipo, digamos assim. Inclusive, uma subcultura muito errada que existe na igreja, que a igreja aceita de bom grado que o pastor seja rico, que o pastor tenha seu carro, seu belo salário, suas benesses. Mas o missionário não. O missionário pode andar de chinelo, pode andar de bicicleta. Normal. O missionário tem mais é comer farinha mesmo. Pastor não. Pastor tem que comer peito de peru, presunto, caviar. Então existe essa cultura... sinceramente. Essa cultura errada, né? Que existe assim, e é comum hoje em dia nas igrejas em relação a missões. Uma distorção assim bizarra, uma distorção muito grande em cima do missionário e do missionário e do apóstolo, trocando os nomes, na verdade, e colocando o missionário, ironicamente, na mesma posição que Paulo fala, que em último lugar. É justamente o que Paulo falava. E o curioso é que
O missionário hoje em dia corresponde mais a isso do que o que se chama de apóstolo hoje em dia, porque existe o termo apóstolo também. Algumas pessoas estão resgatando o título de apóstolo hoje em dia. Né? Só que estão resgatando em um outro entendimento. O apóstolo não é mais aquele que vai para o campo, né? Não é mais aquele que vai fundar uma igreja onde não tem nenhuma, que nem Paulo fala, né? Procurei trabalhar assim em campos pioneiros para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo faz questão de enfatizar que ele ia a lugares onde ninguém ia para começar uma igreja ali. Essa era a função do apóstolo. Hoje em dia quem faz isso é o missionário. E quem se intitula apóstolo hoje em dia é mais assim uma gradação de liderança, que nem bispo, né? Bispo, presbítero. Né? A mesma distorção. É mais uma gradação de revelação, de liderança, de função profética. Cruzam até profeta com apóstolo e faz uma dobradinha assim que exalta, de certa forma, essa posição. Que é uma coisa que não tem o sentido original, assim, pelo menos não enquanto aquilo que o definia como função. Isso aí está mais no missionário do que se chama de apóstolo, de fato. Tá? Então tem umas distorções hoje em dia muito grandes em relação a isso. Quando Paulo fala que os apóstolos estão em último lugar, é estendido aquilo que ele já se definia antes, em tudo aquilo que é humilde, em tudo aquilo que faça com que ele fique em uma posição que ele considera ideal perante o Senhor, né? De humildade realmente, para que os irmãos entendam que eles são servos. Então, quando Paulo usa a expressão os apóstolos em último lugar, ele está, de certa forma, associando a todo o ministério dele, a todas as suas agruras. Aqui Paulo já tinha apanhado um monte, já tinha passado por várias situações, e tudo isso para ele é um composto identitário. Essas coisas se derivam da minha função e da minha identidade, não são coisas incidentais. Né? O próprio Senhor Jesus, quando uma pessoa vem, eu vou te seguir para onde você for. Aí Jesus disse, olha, a raposa tem lá suas tocas, o passarinho tem seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E Paulo fala, até hoje nós somos escória de todos e não temos morada certa. Então, até nessas açoites, né, nesses sofrimentos, Paulo se identifica com o Senhor até nisso. Sempre no primado da humildade. Sempre no primado do ser servo. Tá? Bem? Continuando aqui então. Versículo 14 a 18 diz assim, ó. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Por esta causa vos mandei Timóteo. Buenas, preceptores. Temos lá no grego a expressão paidagogos, que era a função também de escravo. Todas as funções ministeriais são de escravo. Né? Todos somos servos e qualquer função ministerial é uma função de escravo. Nós lemos atentamente, vai aparecer isso. Então, paidagogos, que eram as pessoas que cuidavam, né, os escravos que cuidavam dos filhos de seus donos, esses eram os paidagogos. As pessoas, os escravos que levavam os filhos para a escola, trazia, ou às vezes ensinavam, dependendo de onde você lê, você vai ler que eles ensinavam também, ou supervisionavam o aprendizado da criança, do filho do seu amo, do seu senhor. Era o escravo que tinha essa função de ensino, de supervisão. Isso é o pedagogo. Esse era o pedagogo, função de escravo. Então, Paulo diz que vocês podem ter muito pedagogo, vocês podem ter muitas pessoas que os supervisione, que os ensine, que os discipule, mas pai vocês só tem um. O Paulo está enfatizando, ele está contrastando uma função assim, de certa forma posterior em ministério, em relação àquilo que ele é com relação aos coríntios. Ele se considera pai da igreja corintiana. Ele fundou a igreja, ele considera os coríntios como seus filhos. Isso ele faz assim, de uma maneira amorosa. Então ele fala, vocês podem ter muitos instrutores, né? Mas vocês só têm um pai. Né? E aqui Paulo assim, é uma expressão assim, de amor por aqueles que ele gerou em Cristo. É isso que se trata aqui. É uma expressão de amor. Eu sou o pai de vocês. E Paulo se expressa várias vezes nesse sentido, dizendo assim que sente dores de parto. É curioso, sente dores de parto. Tem mais a ver com mãe do que com pai. Né? Mas é assim que ele se sente. Ele identifica assim, ou se identifica com a paternidade de Deus em tudo aquilo que lhe dói da alma, em tudo aquilo que lhe causa pesar em relação aos erros de seus filhos, em relação à necessidade de correção, ao zelo no ministério. Tudo isso para ele é uma função de pai. Às vezes se expressa como mãe também, mas digamos que é pai. Né? Tá? Então Paulo expressa isso. E tudo isso em exemplo e em correção. Paulo é um exemplo para eles como pai.
Ele mesmo fala, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Sinceramente, eu não diria isso, sede meus imitadores. Eu não sede meus imitadores, não. Mas Paulo, assim, ele era tão assim, via-se assim, não assim de uma maneira orgulhosa, mas via-se assim, alinhado com o Senhor, a ponto de falar isso. Sede meus imitadores. Sede imitadores de Deus como filhos amados, ele escreve. E depois ele fala, sede meus imitadores. Então, o pai imitando o filho. Paulo se coloca dessa maneira. Em uma relação assim, em um diálogo amoroso com aqueles os quais ele gerou em Cristo. É assim que ele coloca, tá? Paternidade espiritual. É claro que, em relação à paternidade espiritual de Paulo, né, pegando um termo assim contemporâneo, né, paternidade espiritual, em relação a Paulo, não é exatamente assim, um poder espiritual, né, de uma pessoa sobre outra. Por que eu falo isso? Porque nessa questão de pessoas cuidando de pessoas, ou pessoas sendo pais de outro, ou pessoas sendo discipuladoras de outro, em qualquer função ou ação ministerial, aonde uma pessoa exerce algum tipo de supervisão sobre outro, nesse sentido, ou nesse diálogo relacional, tem acontecido muitos abusos. Paulo não fazia isso, Paulo não abusava da sua autoridade. Ele até ameaça, eu vou aí com vara ou vou com amor. Como pai amoroso, ele ameaça, né? Tal, mas ele não é de modo algum uma pessoa tirana em relação a isso. Eu falo isso porque, infelizmente, em termos de discipulado e de paternidade espiritual, eu já vi, assim, uma autoridade excessiva no discipulado, por exemplo, de uma pessoa sobre outra. Já vi pessoas assim que têm a senha do Facebook, né, dos seus membros, né, do seu discípulo, supervisionando demasiadamente a vida do seu discípulo. Quantas vezes você saiu hoje? Para onde você foi ontem? Né? Quantas vezes você fez amor com teu marido? Até isso, seriamente, já vi. Meu Deus. Supervisionando até a vida sexual das pessoas. Meu Deus, que isso? Pô? Então, assim, é um excesso realmente. Isso é um excesso. Essa paternidade, a gente tem que entender isso. A paternidade de Deus sobre nós é exercido com toda a liberalidade, nos dá liberdade, inclusive, para errarmos. Assim como eu sou pai, naturalmente, de uma filha, eu não exerço assim, uma disciplina rígida no sentido assim, de coibir a liberdade dela, de determinar o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Às vezes até eu brinco com a minha filha, olha filha, se a gente vivesse no tempo bíblico, eu ia dizer com quem você ia se casar. Credo, pai. Pois é, era até isso. Né? Mas era um costume. A gente vai chegar nisso quando for lá em Timóteo, vai falar um pouco sobre isso, né? Mas havia realmente um período assim de uma autoridade muito excessiva. Mas quando Paulo fala de autoridade, primeiro ele se posiciona como servo realmente, e segundo, a autoridade é mais assim, ele evoca mais assim uma consideração que os membros, que as ovelhas devem ter com seus líderes. É mais isso. Ele aponta mais para isso. A autoridade deve vir mais de um tipo de consideração. O filho, por exemplo, que realmente respeita o pai, que realmente respeita a mãe, é um filho assim agradecido, um filho que considera o seu pai e a sua mãe, tem amor por eles e se submete a eles. Seria mais esse tipo de relação. Então, quando Paulo fala de questão de autoridade e de submissão, é esse tipo de padrão, submissão amorosa e ser servo amorosamente. O amor que deve estar em tudo isso. Então, por isso que eu falo assim, esses exageros, essa vigilância extrema, acaba criando um tipo de espírito de seita. As seitas fazem isso. As seitas é que exercem controle sobre as pessoas, cativam as pessoas. Tem pessoas que saem de seita e depois tem que fazer tratamento psicológico para poder assim se alinhar de novo com a realidade. Tão fora que fica. Isso é uma bizarrice. Então, não devemos se reproduzir esses excessos em nosso meio, em nenhuma forma de paternidade espiritual, ou discipulado, ou exercício de liderança. Nós não somos assim esse tipo de coisa. Então, qualquer coisa que se exerce como um tipo de paternidade deve ser exercido com amor realmente, com amor e com humildade, considerando-se o peretes, né? Como diz Paulo aqui, dispenseiros, tá? Depois, quando Paulo diz assim, por isso vos enviei Timóteo, ele está falando do cuidado que ele tem com os coríntios, fala, por isso vos enviei Timóteo, para que vocês não ficassem sem supervisão. Eu não posso ir aí pessoalmente, mas eu estou enviando alguém assim que é da minha confiança. Timóteo, ele sabe o que eu penso, ele é alinhado comigo, ele conhece minha doutrina, ele traz a boa doutrina, maneja bem a palavra da verdade, não é isso? É uma pessoa de confiança. Não estou mandando qualquer um para cuidar de vocês. Não. Vai lá, ô Zé, você está parado, vai lá. Não, estou mandando alguém de confiança. Isso é uma coisa também importante aqui nesse trecho, que é a questão da delegação, né? Paulo manda alguém que ele considera como filho.
Paulo chama Timóteo de filho várias vezes, que eu gerei, né? Alguns filhos ele gerou em cadeia, que nem Onésimo. Ele fala de vários filhos que ele gerou espiritualmente. Timóteo é um deles. Então ele fala de alguém assim que ele sabe que vai portar a sua doutrina. Fala isso porque às vezes acontece assim, infelizmente, às vezes até algumas, vou dizer mesmo isso assim, algumas mecânicas denominacionais que não levam em conta assim aquilo que se cria entre a ovelha e um pastor, muitas vezes, os vínculos emocionais necessários, inclusive. Não é que isso é uma coisa ruim, é uma coisa boa isso. Que as ovelhas estimem seus pastores, amem seus pastores, e que os pastores, por sua vez, amem suas ovelhas e se esforcem por eles. Isso é uma relação normal, na verdade. No discipulado cristão, na paternidade espiritual, e essa deve ser a normalidade. Os pastores devem amar as ovelhas confiadas, a ponto de sacrificar por elas, de abrir mão de muitas coisas por elas. E as ovelhas, por sua vez, devem aos seus pastores todo o amor, todo o respeito, toda a consideração, assim como um filho a um pai. Essa relação é sadia, é normal. Né? E Paulo, como extensão disso, envia Timóteo, que é o filho dele. Eu vou enviar um irmão de vocês aí. É como se ele falasse isso, vou enviar um irmão mais velho de vocês, que é Timóteo. Então ele está nessa mesma linha de raciocínio, como pai e como filho. Ele está nessa mesma linha e está enviando Timóteo. E aqui é importante enfatizar essa questão, porque eu estava falando da mecânica ministerial que desconsidera isso e coloca qualquer pessoa, muitas vezes, os pastores estão substituídos assim simplesmente porque esgotou o mandato, né? Uma coisa estranha, assim. Trocam de lá, trocam para cá. Já vi casos de igrejas assim, ficarem lesionadas, por exemplo. Um pastor, por exemplo, vai embora, vai estudar, fazer sei lá o que em outro lugar, e deixa um outro que não tem nada a ver com ele, que pensa completamente diferente. E a igreja é sacudida assim de um lado para o outro por pensamentos diferentes. Então não tem essa linha de discipulado, assim como é delineada aqui pela ação de Timóteo, de Paulo e Timóteo, aonde ele envia alguém de confiança, alguém que dá continuidade, não alguém que vai inventar uma outra coisa, vai levar para outro lado, não. Mas alguém que vai seguir na mesma linha, que vai seguir na mesma pegada e vai dar continuidade. O que as pessoas não entendem muitas vezes, parece que muitos pastores também não entendem, é que a obra de Deus, ela tem princípio, meio e fim. A obra de Deus não é aleatório, não é que nem uma função assim administrativa, que você pode tirar um e pôr o outro à vontade, não é que nem um trabalho assim. O mecânico pediu demissão, coloca outro no lugar, acabou. A obra de Deus não é assim. O supervisor lá, o gerente pediu demissão. Tá, bota outro lá. Não é uma coisa assim. A obra de Deus ela tem continuidade, ela tem assim um aspecto assim eminentemente relacional que passa por questões de afeto, realmente, eu diria até afeto natural mesmo. É o amor de Deus que preside isso, é a amizade. Então as pessoas desconsideram completamente isso e fazem as coisas assim como fazem, assim, às vezes até por interesse, às vezes até por disputa, sei lá o quê. Então tudo isso é muito, muito errado. Né? Pais e filhos espirituais, é uma necessidade da igreja. Pais e filhos espirituais. Filhos que são continuidade de seus pais. Toda a cadeia assim, de transmissão do evangelho, de alguma maneira, passa por isso. Porque é claro que as pessoas estão pregando o evangelho, estão anunciando, estão gerando filhos no Senhor. Todos estão fazendo isso. Estou citando aqui o exemplo de Paulo, porque acaba sendo assim um padrão para todos nós, aquilo que está escrito nas cartas de Paulo, né? Então, o problema da descontinuidade se dá dessa maneira, muitas vezes assim por questões de mecânica, de interesse, ou seja lá o que for, não há continuidade e há uma ruptura, uma coisa ruim. E muitas vezes assim a má delegação provoca isso. Má delegação. As pessoas colocam outra pessoa que não tem nada a ver. A má delegação provoca isso. Por outro lado, a permanência e a continuidade da igreja também depende que sempre hajam pais e filhos espirituais, que sempre hajam gerações e continuidades, porque nós vamos passar. Eu tenho quase 60 anos de idade, estou perto de 60 anos de idade, eu vou passar. Quem vai me suceder? Quem vai vir depois de mim? Vai ser a minha filha. Vai ser um outro irmão que vai ser levantado como pastor, enfim. Vai ter que ter continuidade. Nós temos que estar assim, amorosamente cuidando das pessoas que vão nos suceder, colocando pessoas responsáveis, colocando pessoas que refletem a doutrina sã. Tudo isso com muito amor, com muito cuidado com as ovelhas. Isso é muito importante. Tá? É essa falta de continuidade, infelizmente, é que causou o que nós estamos vendo hoje na Europa. A descontinuidade fez com que a Europa se tornasse assim, uma nação praticamente
voltando ao paganismo. Né? Outro dia eu estava caminhando com um irmão, e esse irmão perguntou assim, perguntou para mim, Camilo, poxa, por que a Europa assim, é comum, as pessoas serem satanistas, parece que é comum, tem muito satanista, grupo de música, de rock satanista. Falei, Vinícius, na verdade, os europeus eles estão voltando para aquelas práticas antigas. Essa aí, na verdade, é uma Europa pós-cristã, como se diz. Porque eles receberam o evangelho, foi cristianizado, depois entrou essa praga dessa teologia liberal, por isso que eu falo muito mal dessas doutrinas assim que diluem o evangelho, doutrinas que não pregam a santidade, que desprezam a santidade, por causa desse tipo de coisa. Vai desconstruindo a fé. Isso aconteceu na Europa. Foram sendo minados na fé, foram abandonando o evangelho, se tornando liberais cada vez mais. E agora o paganismo retorna, porque era o que eles eram antes. Eles voltaram para a vida antiga. Se como nação, se como povo confessavam o paganismo, quando o evangelho começa a ser superado, eles voltam para o paganismo. Aí vem o satanismo, vem a Wicca, a feitiçaria e tudo mais. Mas é uma Europa pré-cristã que, de alguma maneira, falhou em continuar pregando essa doutrina, em continuar gerando filhos espirituais e dar continuidade à pregação da sã doutrina. Esse zelo é o zelo que Paulo tem. Ele quer que a igreja continue após ele, e para isso delega pessoas que preguem essa doutrina, que preservem a doutrina, a fim de que as novas gerações sejam sadias na fé e possam continuar o evangelho. Tá? A Europa, infelizmente, é um lugar assim onde esse processo parou de acontecer de alguma maneira. Agora os jovens não querem saber do Senhor, as pessoas dizem assim que as igrejas viraram asilos, né? Só vê cabeça branca, por não haver essa continuidade. Então nós temos que realmente ser zelosos em relação a isso, porque a igreja precisa continuar, o testemunho precisa continuar, porque esse é o mandato do Senhor, que nós preguemos o evangelho até que o Senhor venha. E façamos isso, então, com toda a dedicação em nossa função ministerial, tanto como membro quanto como líderes, sendo perentes e autônomos do que o Senhor nos tem confiado. Amém? Deus abençoe, irmãos.